Um mundo em que todo mundo fica cego do absoluto nada. Uma família de ingleses e irlandeses que ficam divididos ali por causa de uma guerra. Ideias sobre como adiar o fim do mundo. Uma família de ingleses que vê aí os anos passarem, as mudanças ocorridas aí na rotina familiar. Uma mulher que resolve virar vegetariana e transforma completamente a vida dela a partir desse ponto de uma forma muito perturbadora. Famílias brasileiras reconhecendo aí sua ancestralidade, o trabalho de pessoas, dos tataravós, dos bisavós que vieram antes aí e que tornaram possíveis certas realidades. Um crime que acontece em uma casa torta, numa família meio disfuncional. Um rapaz que busca aí se entender enquanto pessoa, enquanto homem dentro de uma sociedade que está trazendo muitas pressões ali, principalmente religiosas. Esses foram os temas dos livros que eu li em janeiro e é sobre essas leituras que a gente vai conversar nesse vídeo. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez ou se você está de volta, eu vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Natália Alves, por aqui a gente conversa sobre literatura. E no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho sobre as primeiras leituras que eu finalizei em 2025, tudo que eu li aí em janeiro. Terminei aí 8 livros, acho que comecei o ano muito bem. Eu sempre começo o ano mais, não sempre, né? Mas normalmente começo o ano mais empolgado, então costumo ler mais. Então vou falar um pouquinho sobre essas leituras, todas leituras maravilhosas, comecei o ano muito bem. O primeiro livro que eu li, então, foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse aqui eu, inclusive, cheguei a fazer um vlog quando eu comecei a ler, vou deixar linkado aqui em cima se você quiser acompanhar um pouquinho dos comentários ao longo da leitura. Esse aqui foi o meu primeiro livro do José Saramago, ele é publicado pela editora Companhia das Letras. E nessa história aqui, a gente vai acompanhar esse mundo, né, em que as pessoas ficaram cegas, né? Começa com um cara ali que ele fica cego enquanto ele está dirigindo e daí ele fica preocupadíssimo com isso, vai até o oftalmologista para tentar descobrir o que está acontecendo e aí subitamente a gente percebe que todas as pessoas com quem ele teve contato começaram a ficar cegas também, inclusive o médico dele. E nisso o governo é avisado disso, né? Então eles consideram isso aí uma epidemia, né? Uma doença que está sendo transmitida ali, não sabe exatamente porquê, tudo é muito novo, mas eles decidem colocar todas essas pessoas que ficaram cegas em um mesmo ambiente. E aí a gente vai acompanhar a história principalmente desse grupo que a gente conhece, que é esse primeiro cego ali, o médico, né, o oftalmologista e outras pessoas que ele teve em contato, porque todas elas foram enviadas para essa mesma localização que é um antigo manicômio. E aí ali essas pessoas vão ser obrigadas a, né, lidarem ali com essa nova realidade. O governo passa a oferecer ali alimentação para essas pessoas, mas é uma coisa muito caótica, não acontece com a frequência com que eles dizem. Para os cegos ali dentro, né, fica muito difícil também de se organizarem, porque não tem ninguém ali que possa ver, né, para fazer a distribuição da comida, então é uma coisa muito complexa de ser feita. Tá todo mundo com muito medo, com muito receio, né, de ter contato com eles, então é uma dificuldade muito grande ali. E dentro desse espaço, né, entre essas pessoas que estão ali, a gente tem uma pessoa que não cegou ainda, que é justamente a esposa do médico. Ela é a única pessoa que não enxerga, que enxerga, na verdade, nesse ambiente. E a gente tem muito da perspectiva dela aqui, né, da narrativa, que ela vai contar um pouco do que ela tá vendo, das relações que vão acontecendo ali, de como que as pessoas estão se adaptando àquele novo ambiente, e ela se recusa a se revelar, né, a falar que ela enxerga, justamente para evitar que essas pessoas se aproveitem dela, queiram que ela resolva as coisas, enfim, ela não tá interessada em assumir esse papel. E, gente, é um livro incrível, assim. Eu fiquei muito, muito presa na história. Foi uma história, assim, que ficou na minha cabeça. Eu li ela nos primeiros dias do mês, mas ainda hoje fico lembrando de algumas cenas, de algumas coisas. Eu cheguei a sonhar com esse livro, de tanto que ele mexeu comigo. Mas, assim, é muito, muito interessante, porque o autor vai explorar ali como que as pessoas
vão lidar, né, com essa situação. Cada um vai lidar de uma forma diferente com a própria cegueira, né, o não estou enxergando mais o mundo, mas também o estar ali convivendo com pessoas estranhas, o ter que dividir esse espaço com pessoas estranhas, ter que se organizar. Muitas pessoas se recusam, muitas pessoas tornam isso muito mais difícil, outras querem facilitar ali, querem tentar, né, organizar de alguma forma, mas é uma dificuldade tremenda porque ninguém enxerga, né? E tem pessoas, claro, que vão ser muito maldosas, que vão ser muito cruéis. Tem algumas cenas aqui, gente, que assim, é de revirar o estômago, sabe? Muito, muito pesadas mesmo. Teve uma, inclusive, que assim, eu precisei fechar o livro e dar uma respirada antes de continuar a leitura, porque é bem pesado mesmo. Acho que o autor consegue mostrar ali o quanto as pessoas podem ser cruéis e o quanto é complexo, né, as relações humanas. E assim, maravilhoso mesmo. Eu gostei muito dessa leitura, eu gostei muito da escrita do José Saramago. Quero muito conhecer mais da escrita do autor, né, outras obras dele. Mas fica aqui a indicação. Eu, inclusive, adorei o final desse livro. Eu tava com muito receio de que o final pudesse ser decepcionante, né, porque assim, a gente tem aqui uma história que, enfim, tava se desenvolvendo ali de um jeito que, não sei, eu fiquei com medo do final ser um pouco, assim, decepcionante mesmo, sabe? Mas adorei, eu gostei muito do desfecho que teve aqui, das reflexões que esse livro me trouxe, dos questionamentos que ele levanta aqui, né? E como que a gente pode pensar aí sobre a humanidade a partir dessa história aqui. Gostei muito. Daí a segunda leitura que eu fiz no ano, no mês de janeiro, né, foi Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak, que é um escritor indígena. Esse aqui é o Ayrton. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras e aqui a gente tem a reunião de são duas ou três? São três palestras que o Krenak deu. Então são textos ali que ele apresentou em diversas situações e são aí, estão resumindo aí essas ideias para adiar o fim do mundo. E o que o Krenak traz aqui? É um livro super curtinho, mas assim, gente, muito essencial, sabe? Muito importante, muito necessário. Ele vai trazer uma discussão interessante aqui a respeito de como a gente enxerga a humanidade, né? O que a gente está chamando de humanidade, e como talvez a gente precisa rever esse conceito para abranger outras possibilidades, né? Outras formas de se enxergar essa organização social. Ele fala também bastante sobre essa questão de como a gente trata a natureza, né? E aí aqui, é claro, ele traz o ponto de vista dos povos indígenas, né? Dos povos originários, de como eles enxergam a natureza, né? Como esse ser vivo mesmo, que faz parte ali da vida dessas pessoas e não necessariamente um recurso a ser utilizado ali, né? A ser findado para fins capitalistas, né, no fim das contas. Então ele fala bastante sobre isso. Eu acho que eu já tinha visto muito das ideias do Krenak, já sabia um pouco do pensamento dele, então o livro não foi tão surpreendente para mim, mas gostei muito da leitura, de conhecer isso aqui escrito, né? E recomendo bastante para quem tem interesse aí em conhecer um pouco mais sobre isso, nunca parou para pensar sobre essas questões, né? Sobre como os povos indígenas podem pensar aí sobre essas coisas, como que a gente inclui essas pessoas, né, na humanidade, quanto a gente tá muito preso numa ideia, numa mentalidade que é a humanidade, que a gente não para pensar em certos aspectos, né, em certas questões disso. Acho que o autor consegue abrir muito a mente, assim, nesse sentido, e vale muito a leitura. Daí agora, tô tentando lembrar aqui a ordem que eu li os livros, mas vou comentar agora sobre esse aqui, que eu acho que foi um dos favoritos do mês, junto com o ensaio sobre a cegueira, talvez tenha sido os meus 2 favoritos de janeiro, que é A Vegetariana, da Han Kang. Esse livro foi publicado pela Todavia e tem a tradução da Jae Hyun-Woo. Não sei se é ela ou ele, mas enfim, tá aqui. Esse livro aqui, eu escolhi ler em janeiro agora, primeiro, pro meu projeto Lendo Mulheres que Ganharam o Prêmio Nobel. A Han Kang ganhou o Prêmio Nobel em 2024, então tô com esse projetinho. Se você não sabe nada sobre ele, quiser conhecer um pouquinho mais, vou deixar linkado aqui em cima. Mas eu escolhi ler esse livro aqui da autora e também para participar da leitura coletiva que estava sendo organizada pela Mel Ferraz, do Literaturice. Vou esperar esse avião passar.
Ok, agora sim. A Mel estava organizando, então, essa leitura coletiva agora em janeiro. E eu quis muito participar, porque é sempre muito interessante ler em conjunto, né? Ouvir outras opiniões. E assim, eu já tinha ouvido muitas coisas sobre esse livro, inclusive já tinha deixado passar a oportunidade de ler isso aqui, porque tava todo mundo comentando demais, e aí eu fico muito presa ali nas diversas opiniões. E aí quando eu leio livros nesses momentos, né, que tá todo mundo falando, eu sinto que eu acabo faço a leitura inclinada para um lado ou outro, fico pensando nas opiniões das pessoas, enfim, eu gosto de passar um tempinho, respirar um pouquinho, esquecer um pouco o que as pessoas estão falando sobre o livro para depois pegar para ler. Mas eu lembro de ter acompanhado muitas opiniões bem diversas, né? Muita gente que amou muito esse livro, muita gente que detestou, assim. E, gente, eu fiquei muito, muito envolvida nisso aqui. Eu amei essa leitura. O que a gente tem aqui? É a história dessa mulher que ela resolve parar de comer carne por causa de um sonho que ela teve. E a partir disso, a vida dela se transforma completamente. A narrativa começa pelo ponto de vista do marido dela. E isso já deixa tudo muito estranho ali, porque o marido, claramente um homem muito medíocre, assim, ele mesmo admite isso. E ele vai falar ali sobre essa mudança no comportamento dela, sobre as consequências que isso vai tendo pra ela, né? E não necessariamente por ela ter parado de comer carne, mas as outras coisas que vão acontecendo ali por causa disso, porque ela começa a ter dificuldade pra dormir, por causa desses sonhos que ela tá tendo. Enfim, várias questões ali, mas nesse primeiro momento a narrativa é pelo ponto de vista do marido. A gente tem um outro ponto ali aparecendo, né, entendendo um pouco mais dela, né, da personagem principal ali. A segunda parte, o livro é dividido em 3 partes. A segunda parte é narrada pelo cunhado dela, depois de um acontecimento assim muito chocante, muito absurdo e violento que acontece. A gente tem essa troca de narrativa ali, né? Então é o cunhado dela. E aí a gente vê uma parte do livro, gente, que assim, é muito, muito indigesta, sabe? É muito difícil de ler, de absorver, porque você fica tipo, meu Deus, sabe? Como que a pessoa pode fazer isso? Enfim, é uma parte muito difícil de ler. O livro inteiro é muito difícil de ler, o livro é muito incômodo, sabe? Eu acho que se você não gosta desse tipo de narrativa, se você não gosta de sentir essas coisas, você não vai gostar desse livro aqui. Mas pra quem gosta, pra quem se envolve com essa narrativa, eu acho, assim, um livro incrível. Então, nessa segunda parte é a narração aí do cunhado, e na terceira parte a gente tem a narração da irmã dela. Então, curioso pensar, né, que a gente tem o livro todo sobre essa mulher que virou vegetariana, e no fim das contas nenhuma das partes é narrada por ela especificamente, né? Mas a gente vai acompanhar tudo que acontece com ela nesse meio tempo, e é tudo muito doloroso, muito violento. Eu acho que é um livro que vai falar bastante sobre loucura, mas também sobre a sociedade patriarcal, sobre como as mulheres ficam presas ali nessas imposições, nessa sobrecarga, em tudo, né, que a gente conhece sobre essa sociedade machista e misógina e, enfim, a narrativa ali, principalmente os 2 primeiros, né, que é narrado por 2 homens, a forma como eles falam sobre certas coisas, enfim. Nossa, dá pra conversar sobre muita coisa nesse livro aqui, eu realmente curti muito mesmo a leitura, fiquei muito envolvida, muito presa ali na história, querendo saber o que ia acontecer. Acho que a autora consegue trabalhar muito bem, assim, as sutilezas da história, né? Ela traz algumas metáforas ali também. Toda essa questão de ser vegetariana, né? Eu acho que também é falar um pouco sobre como essas imposições sociais, né, que existem, como que isso interfere na vida das pessoas, como que isso é difícil de lidar. E eu acho que ela conseguiu trabalhar a narrativa muito bem, assim, eu fiquei realmente muito presa na história. Adorei esse livro aqui, quero muito ler mais da autora. E agora sim posso dizer que li A Vegetariana e gostei muito disso aqui, porque eu confesso que eu tava com receio de não gostar tanto, de ficar presa nessas opiniões que eu sabia de pessoas que não gostavam, né? Como já fazia tempo que eu tinha visto isso, acho que eu fui lembrando enquanto eu lia. Eu lembro muito de ter visto pessoas comentando sobre essa questão dessas 3 partes diferentes, né? Porque são narrativas bem diferentes ali. Muita gente gosta bastante de umas e de outras nem tanto. Mas enfim, eu gostei muito do livro inteiro. Acho que pra quem curte esse tipo de narrativa, que traz esses incômodos, que levanta essas questões, que são reflexões importantes da gente fazer, da gente pensar, e a autora traz isso aqui a partir desse lugar incômodo, né? Fica aqui a indicação, porque esse livro é maravilhoso. Agora, um livro que eu li em inglês,
eu tinha como meta, no ano passado, ler livros em inglês, né? Eu tenho um nível de inglês intermediário para avançado, consigo entender bem tudo, mas eu queria muito trazer o inglês mais para o meu dia a dia, principalmente pela leitura, porque eu sinto que é o lugar que eu tenho menos contato, né? Eu acabo escutando muita coisa em inglês, mas o ler e o escrever é a minha maior dificuldade. Então, ano passado eu tava com isso na cabeça, acabei não lendo absolutamente nenhum livro em inglês. Esse ano eu voltei com essa meta e finalizei o primeiro livro agora em janeiro, que foi The Red and the Green, da Iris Murdoch. Esse livro aqui da edição Vintage Classics. Eu gostei muito dessa capa, inclusive adoro essas edições em inglês, porque elas são... como é que fala? Com a capa mole, né? E é gostoso de pegar, gostoso de segurar pra ler. Enfim, mas o que a gente tem aqui nessa história? Primeiro, fiquei muito feliz de ter completado essa leitura, de ter lido tudo em inglês. Acho que é um desafio, né? Porque é difícil fazer seu cérebro acostumar a ler em outra língua ali. E tem muita coisa que eu perco, com certeza. Não fico parando para pesquisar o significado de todas as palavras ali. Eu só sigo o fluxo ali para poder entender o contexto geral. Mas fiquei muito feliz de ter conseguido acompanhar a história, ter conseguido me envolver a ponto de, tipo, ficar com aquela vontade de voltar pro livro. Então eu curti muito essa história aqui. Aqui a gente vai ter uma família de ingleses e irlandeses. Então são vários membros dessa família que a gente vai conhecendo aos poucos. E essa família, essa história vai ter como pano de fundo ali uma revolta que teve na Irlanda. Eu pesquisei na época, agora eu já não me lembro direito como que se chama. Mas se eu não me engano, chama a Revolta da Páscoa, alguma coisa assim. Eu confesso que eu não pesquisei tanto sobre o contexto histórico, porque eu achei que, por mais que isso tivesse aqui a sua relevância dentro da narrativa, eu estava mais preocupada em entender melhor aqui a história em si, né? Principalmente porque eu estava lendo em inglês. Mas temos isso como pano de fundo, e aqui no caso a gente tem essa família que mistura ali ingleses e irlandeses, né? Então eles têm pontos de vistas políticos ali muito diferentes, e a gente vai vendo algumas dessas discussões, mas principalmente a relação dessas pessoas, né? Ao passar dos anos ali, um deles um dos homens ali dessa família faz parte do exército, o outro faz parte justamente desses... aí é que é difícil pensar nas palavras, né, porque eu li em inglês, mas dessas pessoas que estão se organizando ali para fazer essa revolta, né? Então são duas pessoas de lados opostos ali. A gente também aqui tem várias pessoas que perderam alguém da família, né? Que estão sofrendo por algum motivo, pessoas que estão apaixonadas umas pelas outras, né? A gente tem ali essas relações, um cara que tá prestes a casar, a outra que não sabe direito se quer casar ou não, enfim, sabe? Essas histórias assim, uma coisa bem família mesmo, drama familiar, e pensando nesse pano de fundo ali de revolta, enfim. Maravilhoso! Amei isso aqui, fiquei super presa na história também. E realmente fiquei presa, porque eu acho que quando eu leio em inglês eu tenho essa dificuldade às vezes de me envolver ali, porque é mais difícil, né? Tô ali tentando entender a história na minha cabeça, pensando em outra língua, mas eu realmente fiquei envolvida com isso aqui, adorei conhecer a escrita da autora, né? A narrativa dela. Quero muito ler mais dela. Fica aqui a indicação, caso você leia em inglês, se tiver a oportunidade de ler essa história aqui, acho que vale muito a pena. Bom, aí agora eu li, deixa eu ver aqui, acho que foram esses dois aqui. Eu li um livro da Agatha Christie, que foi A Casa Torta, nessa edição aqui da HarperCollins. Esse livro aqui tem tradução do Ulisses Teixeira. Eu tô fazendo coleção agora dessas edições aqui da HarperCollins. Quero ler mais Agatha Christie, porque agora empolguei bastante com a autora. Acho que é uma autora ótima pra quem tá buscando uma narrativa mais tranquila, uma coisa mais rápida de ler, né? Porque você devora os livros dela e que gosta aí de romance policial, né? Aqui nesse livro a gente tem a história, mais uma vez, de uma família. Li muito história de família nesse mês, né? Essa família em que todas as pessoas ali moram numa mesma casa, que é a mansão desse cara super rico. E daí tem ali a sobrinha, o neto, os filhos, enfim, vários membros da família morando nesse mesmo espaço. E aí acontece um assassinato. O cara, né, o dono ali da casa toda, o patriarca da família, morre. Ele morre envenenado. E daí começa uma investigação para descobrir quem das pessoas que estavam ali na casa que poderia ter envenenado esse cara. E daí a gente tem a principal suspeita, que é a mulher dele, né?
que é uma mulher mais nova, que ele casou depois de muito tempo da esposa dele ter morrido. Ela é a principal suspeita, né? Porque ele morrendo, ela pode ficar com tudo dele ali. Mas a gente começa a ter vários outros suspeitos, né? E a narrativa vai mostrando ali o que cada um tem de motivação, o que vai acontecendo ali na casa, como que é a relação de cada um deles. A história é narrada pelo ponto de vista desse cara, que é o curioso, ele tem uma relação ali com a história que é a seguinte. Ele tá noivo, ele tá prestes a se casar com a neta desse cara que morreu. E ele também é filho do detetive, né, do delegado, na verdade, que vai investigar todo esse caso aqui. Então, ele tem dois pontos ali de contato com essa história. E a narrativa é feita ali pelo ponto de vista dele, né? Então, é ele que conta toda essa história. E aí a gente vai entendendo, conhecendo mais sobre essa família ali, né, aos pouquinhos. E, gente, eu adorei. Acho que de todos os livros da Agatha Christie que eu li, esse aqui foi o meu preferido. E eu fiquei extremamente feliz porque eu descobri quem que era o culpado dessa história antes de chegar no final. Eu já tava com essa suspeita, assim, desde o início, assim, quando esse personagem específico aparece e uma coisa é falada sobre ele. E aí tudo começava, pra mim pareceu que tudo tava ligando a essa pessoa, sabe? Mas eu falei, não é possível, talvez esteja muito óbvio. Talvez não... Aí depois eu comecei a pensar que era muito exagerado, que ela não ia colocar esse personagem específico como culpado dessa história, mas no fim das contas eu estava certa. Não tinha descoberto tudo ali, né, sobre as motivações, enfim. Mas fiquei muito feliz de ter descoberto, porque eu acho que eu nunca adivinhei o culpado de um livro, assim, de história policial. Então, fiquei feliz de ter descoberto e ainda assim achei a história incrível, achei o desenvolvimento todo ali da narrativa muito bom, e eu acho que, mesmo que eu tenha, né, tido essa suspeita ali, estado certo, eu acho que é uma resolução de caso bem surpreendente. Então fica aqui a indicação de um livro da Agatha Christie. Daí depois disso, eu li o livro que veio na tag de janeiro. Eu mostrei pra vocês no vídeo de book haul, né, do mês, que eu ganhei de presente de aniversário a assinatura da tag. Então, todo mês agora eu vou ler o livro da tag. E o desse mês veio o livro Proclamem nas Montanhas, do James Baldwin, que é aí o livro de estreia do autor. Essa tradução aqui foi feita pelo Paulo Henriques Brito. E além de ser o livro de estreia do autor, é um livro que tem um caráter autobiográfico, então é um pouco sobre a história do próprio James Baldwin. E o que a gente tem aqui nessa narrativa? É a história do John, e a gente vai ver a história ali o ponto central ali é ele, mas a gente vê história de vários personagens paralelos, né? O John ele é um adolescente ali, ele tá com algumas crises, né, na vida ali, tentando se identificar, tentando se entender, principalmente relacionado à religião. Ele é filho de um pastor de uma igreja pentecostal, então a gente vai acompanhar bastante sobre esse universo. E aí a história vai trazer ali um pouco do passado, né, de várias pessoas da família, do pai, da mãe, da tia, e a gente vai entendendo um pouquinho da história de todas essas pessoas, de como tudo chegou naquele momento que a gente tá, que é quando o John tá nesse envolvimento todo ali, né, pra se descobrir, pra entender, pra se encontrar no mundo de alguma forma, né. Eu gostei bastante do livro, eu gostei principalmente dessas histórias paralelas que a gente vai conhecendo ali, mas eu confesso que eu senti eu senti uma dificuldade maior de me identificar, ou de sequer entender, na verdade, essas partes mais religiosas ali, né, essa parte que o personagem, que o John fala sobre essa conexão com a igreja, sobre essa conexão com Deus, enfim, eu senti que tudo isso foi descrito de uma forma muito carregada de metáforas ali, muito... Enfim, pra mim ficou um pouco distante, sabe? Daí uma pessoa que, enfim, não sou religiosa, não tenho qualquer conhecimento sobre igreja pentecostal ou qualquer coisa do tipo, eu sinto que eu fiquei um pouco perdida. E daí isso me fez tirar algumas estrelinhas ali das notas finais do livro, mas ainda assim gostei bastante. A escrita do James Baldwin é muito incrível, assim, né? Ele escreve de uma forma muito bonita e é envolvente, fiquei presa na história, mas com certeza não foi uma experiência 100% positiva, sabe? Foi legal, foi uma experiência interessante. Opa, acabei de deixar cair a revistinha.
Mas valeu bastante conhecer isso aqui. E agora eu quero ler mais do James Baldwin, né? Ano passado eu li um livro dele, que inclusive entrou pra minha lista de favoritos do ano, assim. E agora eu quero conhecer outras obras dele, mas fiquei muito feliz de ter lido esse livro aqui, né? De ter tido essa experiência aqui, de conhecer o primeiro livro que ele publicou, o primeiro romance que ele publicou. Agora, finalizando o vídeo, as duas últimas leituras do mês, vou começar com esse aqui, na verdade, que é uma HQ, que é o Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, do Jefferson Costa. Eu ganhei esse livro aqui esse mês de aniversário também, chegou um pouquinho depois daquele vídeo que eu fiz pra vocês, mostrando alguns presentes. Gente, olha que coisa mais linda essa HQ. Eu achei o traço maravilhoso. E nesse livro aqui, o Jefferson Costa vai tentar trazer aí um pouco sobre a história da família dele, sobre essa ancestralidade, trazendo um pouco dessa identidade, né, de onde se veio. Então a gente tem esses personagens aqui que estão trabalhando no campo, né, então tem muito dessa rotina ali. E o que é interessante aqui dessa HQ? Eu achei incrível a forma como o autor constrói a história, porque tudo acontece... não é linear, sabe? Não é aquela história que segue direitinho, assim. Ela dá uns pulos, ela vai de um tempo para o outro, de um ano para o outro. Então tem esses paralelos ali que vão acontecendo, você precisa ficar bem atento na narrativa. E ele também traz algumas referências muito interessantes, ele traz algumas músicas, ele traz a literatura de cordel, várias coisas que vão complementando a história ali, que vão enriquecendo a história, né? Aprendi muito com esse livro, achei maravilhoso, assim, fiquei encantada com o desenho, com a história, enfim... Maravilhoso mesmo, fica aqui a indicação caso você queira ler aí uma HQ, caso tenha interesse em ler sobre esse tema, achei isso aqui maravilhoso. E apesar de não conhecer o autor, né, eu não sou uma leitora de histórias em quadrinhos, preciso muito corrigir isso, o Jefferson Costa, ele é bem premiado, ele teve um quadrinho que foi vencedor do troféu HQ Mix em 2020, ele foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020, no caso, esse quadrinho aqui, né? Mas ele tem outras premiações por outras histórias que ele desenhou, que ele escreveu, enfim. Então, fiquei curiosa para ler mais desse autor, fica aqui a dica desse livro. E agora, a última leitura do mês, que eu inclusive finalizei no dia de hoje, eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro. Finalizei o livro faz pouco tempo, mas foi Os Anos, da Virginia Woolf. A Virginia Woolf é uma das minhas autoras preferidas, tá aqui inclusive, olha a minha coleção dela. E eu tenho lido a obra dela em ordem cronológica. Então tenho lido os romances dela na ordem que eles foram publicados. E esse aqui é o penúltimo livro que ela publicou em vida. E eu gostei bastante da experiência de leitura. É muito curioso que esse livro aqui se chama Os Anos. Porque a Virginia Woolf é uma autora que trabalha bastante com essa questão do tempo, né? A gente tem um dos romances dela que se chama Mrs. Dalloway, que a história toda se passa em um único dia. A gente tem um romance chamado Orlando, em que a história se passa em vários anos, se eu não me engano são 300 anos ali, que um personagem vive várias transformações. E nesse aqui a gente vai ver esse período dos anos aqui dessa família. Eu acho que essa história aqui acaba sendo até um pouco mais linear, né? A gente tem ali essa separação de ano para ano até os dias atuais, que é o tempo dela aqui, né? Nos dias em que ela escreveu esse livro. E a gente vai acompanhar tudo ali sobre essa família. E é muito curioso, muito interessante, porque a escrita da Virginia é muito reflexiva, assim. Você fica muito pensativo com algumas coisas que ela fala, às vezes também muito perdido, porque é uma narrativa que os personagens estão pensando diferentes coisas ali. E, enfim, muito interessante, gostei muito, muito mesmo dessa leitura. Acho que não foi o meu preferido da Virginia, mas foi bem legal. Eu até fiz essa leitura fazendo várias anotações, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer com os romances dela, porque me deixa mais atenta ali, me deixa mais próxima mesmo da narrativa, porque eu acho que é muito fácil você se dispersar, porque tem aquela sensação de que nada tá acontecendo. Eu acho que é esse tipo de livro, nada tá acontecendo, mas ao mesmo tempo tem muito detalhezinho ali de coisas acontecendo no ambiente, né, na descrição que ela faz ali de tudo que tá ocorrendo. E, enfim, maravilhoso. Agora só falta um livro para finalizar aí a obra, né, completa da Virginia, no caso os romances que ela escreveu, e tô curiosa para ler. Bom, foi isso. Foram essas as minhas leituras de janeiro. Terminei aí 8 livros.
Me conta aqui nos comentários qual desses livros você ficou mais interessado em ler, se você já leu algum deles, e qual livro, né, quais foram os livros aí que você leu em janeiro. Deixa aqui suas indicações, vou adorar ter aí novas leituras para fazer nos próximos meses. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar uma curtida, se inscrever no canal aqui para acompanhar os próximos conteúdos. E é isso, te vejo nos próximos vídeos, desejo boas leituras e até mais!